Comparação da gripe suína em 2009 e coronavírus em 2019. Primeiramente, para quem enfrenta hoje em dia os seus problemas e medos do Covid-19 e seus resultados negativos, muitas vezes a origem dos pensamentos negativos está justamente nos problemas e medos. A melhor maneira de eliminar estes fatores é encarando. Uma forma eficiente de fazer isso é contando com a ajuda de um profissional competente. Este é um meio altamente qualificado para ajudar quem busca saúde mental. Por meio de conversas e sessões de terapia física e espiritual, essa ajuda pode desvendar emoções negativas e a encontrar sua origem. Gripe suína do México para o mundo em 2009. Em abril passado foi o mês que completou 11 anos da pandemia da gripe A, H1N1, no mundo. Em abril de 2009, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarava a pandemia de gripe A, H1N1. Na época, ainda conhecida como gripe suína, o surto global caracterizou-se por uma variante de gripe suína cujos primeiros casos ocorreram no México, em meados do mês de março de 2009. Já no registro dos primeiros casos de contaminação pelo vírus, o mundo entrava em alerta acompanhando com apreensão as notícias sobre o surto da doença em diversos países, inclusive no Brasil. Acredita-se que poderia ser a pior epidemia desde a ocorrida em 1977 e 1978, conhecida como gripe russa, e que afetou principalmente crianças e adolescentes. E foi a primeira emergência de saúde pública de importância mundial declarada pelo OMS, um momento em que colocaram em prática o novo Regulamento Sanitário Internacional, instrumento que ajuda a comunidade internacional a prevenir graves riscos de saúde pública. Mas não houve confinamento total, uso de máscara e nem quarentena. A gripe A, H1N1, chegou no Brasil em maio de 2009, quando se registrou 20 casos da doença nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Pouco mais de um mês da pandemia, no final de junho, 627 pessoas em todo o país estavam contaminadas com o vírus. A primeira morte aconteceu no Rio Grande do Sul. Respondendo à emergência da OMS, a primeira ação do governo brasileiro foi a implantação de um sistema de barreira sanitária de influenza em todos os aeroportos e nas capitais brasileiras. Pela barreira sanitária foi possível saber do primeiro caso da gripe no Brasil, que ocorreu no Rio Grande do Sul. Era um paciente que tinha acabado de chegar no país e foi para uma cidade do interior do estado. Também havia um monitoramento diário da situação, com a ajuda dos estados e municípios. O Ministério da Saúde formou um comitê de gerenciamento de crise para a influenza, constituído por representantes de várias superintendências e com pessoas ligadas à vigilância, trocando experiências positivas e negativas de cada caso, para conter a propagação do vírus. Não tivemos interferência e nem ataques contra o governo federal da época e tampouco unificação dos três poderes contra o governo federal, muito menos adoção de medida extrema contra a população brasileira. Na época, médicos saíram dos centros de saúde e mandaram para vários lugares públicos, como shopping center, festa do peão, em Barretos, médicos e agentes de saúde. Diferentemente do que se imaginava, a população mais frágil eram os jovens, que se achavam imunes à gripe. Outro aspecto importante que impactou na mudança do cenário da pandemia no Brasil foi a ampliação dos grupos prioritários para a vacina,
Essa mudança contribuiu com a imunização em várias áreas que estavam efetivamente em risco. Além da prevenção, o Ministério da Saúde recomendava o uso antiviral, fosfato de oseltamivir. Fosfato de oseltamivir é indicado para tratamento de profilaxia de gripe em adultos e crianças com idade superior a 1 ano. Fosfato de oseltamivir não substitui a vacina contra a gripe. Em outros países foi usado o Tamiflu em todos os pacientes com síndrome respiratória aguda grave, CSRAG é a sigla, e na infecção por influenza, SG é a sigla, nos pacientes com fatores de risco para complicações. Independentemente da situação vacinal, a indicação impactou na redução das mortes pela doença, já que o medicamento reduz a duração dos sintomas e ocorrência de complicações da infecção pelo vírus da influenza. Finalizando, não precisou de máscara, confinamento zero e sem quarentena, e o caso foi totalmente resolvido. Ou seja, a gripe foi de 2009 até 2011, a influenza, a gripe suína, mas não impactou tanto na vida das pessoas como está acontecendo agora, que a gente vai explicar a segunda parte. Segunda parte, o coronavírus, Covid-19, na China, para o mundo, 2019-2020, ou a gripe política. As chamadas mortes em excesso, que são as mortes acima da média histórica, sugere que o impacto humano da pandemia vai além dos dados oficiais divulgados por governantes pelo mundo, com um fim de criar um caos financeiro no mundo. A realidade é essa. Uma revisão dos dados preliminares de mortalidade em 27 países aponta que em muitos lugares o número de mortes em excesso durante a pandemia foi muito menor do que o normal, mesmo quando o coronavírus entra na conta, pois mostram da forma como é de interesse de alguns, a mostrar um número elevado, causar medo nas pessoas. Veja na China, que saiu desse quadro e ficou assistindo de camarote a queda do mundo, sem comentar mais nada. A quarentena no Brasil e distanciamento mostrou que desde sua exigência no final de março de 2020, observado claramente que não foi tão eficaz quanto mostrada por índices elevados da contaminação, mostrando que se fosse adotado padrões como em 2009, poderiam ser bem menores. E naquela época não havia também, tal como está acontecendo agora, propagandas tão negativas pela maioria dos três poderes. A grande mídia marrom, principalmente trabalhando em formato de guerra entre os envolvidos nessa propaganda negativa, tentando culpar alguém e criando decretos com indícios, eu digo governos, criando decretos com indícios de aumentar mais os números de coronavírus no Brasil. E isso também vem acontecendo nos Estados Unidos, sem os tais decretos como em nosso país. Algumas dessas pessoas que morreram, na maioria, foram vítimas de outras doenças. No entanto, serão obrigadas a assinar um papel antes da internação. Depois, vão ser computadas como se fosse coronavírus, Covid-19. Mas outros casos podem ser resultado da falta de sistema de saúde com mais fiscalização e de outros diversos fatores. De acordo com os dados de 2017 a 2019, tivemos mais mortes do que o ano de 2020 com o coronavírus. Dados escondidos por algumas autoridades e pela grande mídia marrom, isto é, chamado de mortes esperadas e calculadas, para gerar expectativa de pânico e medo nas pessoas. As pessoas estão revoltadas e não crentes nos resultados apresentados. Por exemplo, na Sérvia,
houve protesto contra o gerenciamento da pandemia pelas autoridades sérvias. Resultou em violência no dia 10 de julho de 2020, em Belgrado, onde os manifestantes atiraram pedras, fogos de artifício e sinalizadores na direção das forças de ordem em frente ao parlamento. A maioria dos milhares de manifestantes eram pacíficos, mas alguns grupos de jovens, claro, isso acontece também aqui no Brasil, encapuzados na maioria, atiraram fogos e entoaram palavras de ordem e cânticos nacionalistas, proclamando a tutela sérvia de Kosovo, antes de pular as cercas de segurança e subir a escadaria que leva ao parlamento, no sentido de coibir abusos por parte de autoridades e políticos. Se acontecesse igualmente no Brasil, quando houvesse corrupção e abusos, nossos políticos e autoridades não explorariam mais a população na totalidade. Vivemos num país que a luz da lei é usado na prática de injustiça. É difícil fazer uma comparação direta da mortalidade entre os países. A precisão dos dados de coronavírus depende de quantas pessoas foram testadas para diagnosticar o vírus e se os governos incluem em suas estatísticas as mortes ocorridas fora dos hospitais. No Brasil, é claro, o objetivo que estão usando o coronavírus para angariar dinheiro, ou é o que parece, pois há decretos criados, ou seja, governantes ou políticos em geral estão livres para gastar à vontade, sem prestar contas. Um problema clássico da política brasileira é que as autoridades fazem de conta que nada veem, ou seja, parte dela coloca uma venda nos olhos, ou seja, por trás dos bastidores trabalham para um mesmo grupo. Isso é indícios do que acontece no Brasil. Como o vírus se espalhou pelo mundo, países atingiram fases diferentes da pandemia em momentos distintos. Em alguns lugares, o número de mortes em excesso ainda pode crescer nas próximas semanas ou nos próximos meses, especialmente se os dados foram revisados. Por outro lado, outros países começam a voltar ao patamar normal das mortes, né? Analisar as mortes por todas as causas durante a pandemia e compará-las com as mortes no mesmo período em anos anteriores pode indicar uma visão mais precisa, ainda que provisória, da verdadeira mortalidade durante a pandemia do coronavírus. Ou seja, se você analisar no Brasil, vai entender que os anos anteriores tivemos mais mortes do que em 2020 com a pandemia. Esse é o jeitinho brasileiro, né? Que eles usam a luz da lei, porque a lei é fragilizada, foram criadas por pessoas que provavelmente não tiveram essa direcionamento de criar leis severas contra político, contra seja quem for, autoridades que praticam crime, como está acontecendo no Brasil, infelizmente, e o resultado já é conhecido. Muita investigação, muita corrupção, pouco dinheiro voltará para os cofres públicos, o prejuízo final será daqueles que ficaram desde o término de março de 2020 esperando a diminuição da pandemia. Escutam dentro dos seus lares todos os dias que o número de mortes fica maior. Então, francamente, qual é a utilidade do confinamento e dessa quarentena? Se está realmente aumentando todo dia nos noticiários da mídia marrom e dos outros organizadores, essa quantidade maior. É fácil de responder. Quebra financeira do povo brasileiro, desvio de verbas para fins políticos, nada é controlado em tempo de pandemia. Manter o povo calado em casa sob pressão de multa e prisão e quebradeira das empresas que geram empregos, apenas com um fundamento: desmoralizar e retirar o poder de um governo federal, presidente e seus seguidores. Esse é o que parece.
O que percebi nessa peça teatral do coronavírus é que as vidas humanas perdidas nada interessa para essas pessoas maldosas, apenas seus anseios pessoais e políticos, desrespeitando as famílias brasileiras, seus entes queridos mortos por alguma doença ou pelo próprio Covid-19. Alguns supostos heróis travestidos de salvadores da pátria e com falácias de seriedade não pensaram nas consequências futuras de atos assumidos por eles sem responsabilidade alguma, a não ser para fins políticos e no sentido de angariar lucros na desgraça alheia. Talvez escapem ilesos da justiça humana, pois nos meus 60 anos de idade vi muito deles serem salvos por seus julgadores, amigos ou comparsas. Aquela tal CPI, com todo respeito e toda a vênia, para mim é código de proteção interna. No entanto, da lei espiritual superior jamais escaparão. Deus abençoe a todos e que o caminho seja cheio de luz para todos nós. Professor Juscelino Luz, muito obrigado a vocês e que tenham muita saúde no seu lar, paz, alegria, felicidade. E cuidado quando você fica escutando esse tipo de informação pressionando a sua vida pessoal. Viva feliz, viva livre e em paz. Que Deus abençoe. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Em seguida, clique em inscrever-se. Deixa seu joinha, o YouTube só vai avisar de vídeo novo só para quem é inscrito do canal e que deixa joinha.